Hoje, o tema de hoje é muito lindo. A última palavra sobre Cristo. E você vendo aí no boletim, eu coloquei a última palavra sobre Cristo. Compromisso fiel. Versículo 12, vamos lá. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos 7 candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, como a cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz, como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Capítulo 1, versículo 9 ao versículo 20. Quando você começa a estudar o Apocalipse, no versículo 1, no capítulo 1 de Apocalipse, diz revelação de Jesus Cristo. Quando Apocalipse começa, já diz qual é o alvo do Apocalipse. Talvez você pense que o Apocalipse foi escrito para falar sobre o fim do mundo. Está enganado. Talvez você pense, como outros, que o Apocalipse foi escrito para falar sobre a perseguição da igreja primitiva. Também está enganado. O Apocalipse foi escrito para ser a última palavra escrita na Bíblia sobre a revelação de Jesus Cristo. O alvo do Apocalipse está na primeira linha, revelação de Jesus Cristo. Quando diz de Jesus Cristo, esta palavra de significa que ele é o conteúdo. E quando diz de, está dizendo que ele também é o agente, ele é aquele que revela, mas ele é aquele que é revelado. Então é a revelação dele sobre ele. O Apocalipse, ele quer ser uma palavra sobre Jesus Cristo. Todas as demais realidades do Apocalipse estão ligadas à gloriosa pessoa de Jesus Cristo. Então vamos repetir, o Apocalipse não é, assim, prioritariamente tem informação sobre o mundo corrompido, mas o alvo do Apocalipse, em primeiro lugar, não é mostrar o mundo corrompido, não é nem ser um relatório sobre a igreja perseguida do primeiro século. O Apocalipse é, acima de tudo, João, quando escreve o Apocalipse, ele quer proclamar que Jesus Cristo é o Filho do homem. E o que é que Jesus Cristo revela sobre si mesmo? O que nós estamos aprendendo quando você estuda o Apocalipse é o seguinte, verdade, que sem ele não dá para entender o Apocalipse. Você não consegue compreender o Apocalipse sem ter Jesus Cristo como foco. Nada você consegue entender no Apocalipse sem Jesus Cristo como foco. Por isso você precisa de uma disciplina. Todos nós precisamos de uma disciplina. Quando você ler a Bíblia, você precisa ler a Bíblia inteira sobre o foco de Jesus Cristo. Quando você ler o Apocalipse, você tem que ler sobre o foco
de Jesus Cristo. A Bíblia inteira não consegue ser compreendida sem Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, a Bíblia não é a Bíblia. Sem Jesus Cristo, a Bíblia é uma enciclopédia de religião. Com Jesus Cristo muda tudo. Sem Cristo como chave central, não funciona. Jesus Cristo é a chave que abre o mundo bíblico. Jesus Cristo é a chave que abre o Apocalipse. A Bíblia, vamos repetir, sem Jesus Cristo é um livro religioso. Sem Jesus Cristo fica confuso. Sem Jesus Cristo você está cheio de frases sem sentido. Você não vai entender nem a serpente que fala. Por que fala? Por que falou? Então vamos lá. Primeiro ponto fundamental para eu e você entendermos o Apocalipse é o seguinte: Cristo é a chave principal. Repete comigo: Cristo é a chave principal. No primeiro capítulo, quando você tem a última palavra sobre Jesus Cristo, leia isto: Cristo é a chave principal. Então eu preciso, através de Cristo, olhar isto, gente. No versículo 1 do Apocalipse diz: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. É o próprio Cristo revelando sobre si mesmo. E aí conecta com as coisas que devem acontecer. As coisas que devem acontecer têm uma chave. A chave é Jesus Cristo. Então, esse é a verdade ímpar que você tem que saber. Tudo está subordinado a Ele. As escrituras hebraicas falam dele. Se você vai para o Antigo Testamento, aponta e fala sobre Ele. Se você ler as epístolas de Paulo, epístolas falam sobre Ele. Se você faz para os evangelhos apresentam Ele. Então, o maior perigo que você tem é perdê-lo. Quando você perde Cristo, você perde a chave central da compreensão da Bíblia e da compreensão do Apocalipse. Quando a igreja perde Cristo, ela começa, por exemplo, a discutir predestinação sem Cristo. Ela começa a discutir, por exemplo, grande tribulação sem Cristo. Começa a discutir a volta de Cristo sem Cristo. Imagina isso. Por isso que o pessoal fica aquela discussão de grande tribulação, porque você não vê Jesus mais. Quando eu comecei meu ministério, eu fui fazer uma conferência numa igreja em São Paulo. Cheguei na rodoviária, um líder da igreja estava presente, me levou para a igreja e disse assim: olha, ele estava com um livrinho na mão, era maior um pouco do que este, 18 razões porque a igreja não passa pela grande tribulação. E ele já chegou perguntando: você crê que a igreja passa pela grande tribulação? Eu falei, aí eu fui meio esperto, eu falei assim: olha, eu não sou muito especialista nesse assunto, o que o senhor acha? Ele disse: porque eu estou aqui com um livro que diz que a igreja não passa pela grande tribulação, e quem crê que a igreja passa pela grande tribulação, não prega na minha igreja. Foi desse jeito já. E eu falei: puxa, eu vou aprender muito com o irmão. Eu sei que eu passei 3 dias na casa dele dando uma conferência, e até o final eu aprendi que a igreja não passa pela grande tribulação, mas que a família dele já estava passando pela grande tribulação. Porque a besta já reinava absoluta naquela casa. Gente, discutir doutrina sem Cristo não funciona. Você tem que estar cheio de Cristo. Porque se você estiver cheio de Cristo, não importa se a igreja passa ou não passa pela tribulação. Se você estiver em Cristo, não importa como foi que Deus escolheu, o importante é que você está em Cristo, está escolhido. Se você estiver em Cristo, não importa o que os outros pensam de você, e nem o que você pensa de você. Importa o que Deus pensa do que significa você estar nele. Cristo é a chave, gente. Por isso que tem gente que fica discutindo o terceiro céu, mas não tem o céu dentro dele, que é Cristo.
Tem gente fazendo doutorado em cima de uma vírgula, mas não tem Cristo, não adianta nada. Cristo é a chave. Cristo é a chave. João, gente, nos aponta Cristo, nos leva para Cristo. Cristo é a palavra final. Ele diz: eu sou o primeiro e o último. A palavra de Cristo é a que supera todas as anteriores. É como o alpinista, o Eugene Peterson diz que olhar para o Apocalipse olhando para Cristo é como o alpinista olhando o ponto mais alto da montanha e diz: é lá que eu vou. Tudo é secundário. Para o alpinista eu tenho que chegar no pico, e chegar ao ponto máximo da mais alta montanha. Esse é o alvo dele. É isso que a igreja precisa, é isso que você precisa. A gente não fica perdendo tempo com um mundo de coisa. Olha para o ponto máximo. É isso que é o Apocalipse. É revelar a gloriosa pessoa de Jesus Cristo. Então Cristo é nosso alvo. Diga: Cristo é nosso alvo. Cristo é a chave do Apocalipse. Então o Apocalipse é a última palavra da revelação sobre Jesus Cristo. As últimas palavras sobre Cristo registradas nas Escrituras estão no Apocalipse. É o fecho. E ele começa dizendo: palavra, revelação de Jesus Cristo. É a primeira frase. Então ele é o conteúdo e ele é o agente. Ele é o revelado e ele é o que revela. Ele revela sobre si mesmo em todo o Apocalipse. Se você está com essa chave, agora você pode entrar no Apocalipse. Sem essa chave, você vai ficar confuso no Apocalipse. Porque você não entrou pela porta. Cristo é a verdadeira porta. Segunda ideia que eu tenho é que o Apocalipse é a palavra final sobre Jesus Cristo. Bem, o Apocalipse nos apresenta Jesus Cristo. E mostra que o centro está no centro. O centro é Cristo e o centro está no centro. Isso é muito importante para nós no século 21, pelo seguinte: porque há muita gente já colocando Jesus não mais no centro, de lado. Coloca ele ao lado de Buda, ao lado de Zoroastro, ao lado de Confúcio, ao lado de tanta gente da nova era, e vai colocando ele ao lado. Já tem gente defendendo teses. Lá na Holanda eu vi pessoas defendendo teses sobre Jesus é igual aos outros. Porque Jesus é só mais um. Na Índia, Jesus é mais um entre os 3.000 deuses que eles têm lá. Você fala de Cristo para o indiano e fala: aceito. É um a mais. Mas Apocalipse não. Ele é o centro que está no centro. Essa é a ideia de João. E na sua vida, você tem que tomar cuidado se Jesus não está ao lado. Ele tem que estar no centro da sua vida, no centro da sua família, no centro da sua história. Ele é o alvo. Essa é a mensagem do Apocalipse. Quando você capta isso, você começa a entender de uma forma interessante. Como é que João o apresenta? Aí que está a maravilhosa realidade. Já que João o apresenta, ou pelo menos João vai colocar essa revelação de Jesus Cristo. Lembra que ele está exilado na ilha de Patmos, e ele tem uma revelação que Jesus Cristo dá de si mesmo, e fala para ele: o que eu quero revelar de mim mesmo nesse livro? Como é que ele é apresentado no Apocalipse? Aí que está algo interessante. Ele é apresentado como o Filho do Homem. Interessante, o texto já diz logo: eu vi alguém que falava comigo. Eu voltei para ver quem falava comigo. No meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. Ele é o filho do homem. Ele é o filho do homem. Interessante essa expressão, filho do homem, que é a mais correta. Para a tradição judaica, para o mundo judeu,
Esse título era muito pretensioso, porque se você for em Daniel, Daniel fala da revelação do Filho do Homem. E fala apocalipticamente que ele vai trazer governo, que ele é o Messias, ele é chamado o Filho do Homem. Jesus falou sobre a si mesmo como o Filho do Homem. Nós dizemos, ele é o Filho de Deus, mas ele se revela aqui como o Filho do Homem. Interessante que Filho do Homem fala de domínio. Esse Filho do Homem, lá em Daniel, é o poderoso, o que vai dominar tudo. Mas o Filho do Homem que é revelado em Apocalipse, é o Filho do Homem que morre numa cruz. Não é o Filho do Homem poderoso para reinar. Ele vai reinar poderosamente, mas antes ele é revelado como o homem da cruz. É um absurdo. Esse Filho do Homem, esse poderoso Senhor do universo, ele é aquele que janta na casa de uma prostituta, ou ceia com a prostituta, junto, ou é aquele, almoça ou janta na casa daquele publicano, e uma prostituta pode estar presente. Ele almoça com cobrador, janta com cobrador de impostos. Que filho do homem é esse? Não bate com aquele filho do homem de Daniel. Ele desperdiça tempo com as crianças. Ele é o filho do homem que cura os fracassados. Quem é esse filho do homem que dedica todo o seu tempo para gente fracassada? Eu não sei se você gosta de ouvir isso, mas gente problemática. É gente igual nós. Ele é o filho do homem que ignora o proeminente fariseu. O fariseu é proeminente, ele não dá bola para eles. Não bate muito com o nosso sistema. Ele não liga, gente, com o influente saduceu. Deixa para lá o saduceu, deixa para lá o fariseu. Ele é o filho do homem que conversava como rei, mas que agia como um escravo, como um servo. Ele é plenamente servo. O Apocalipse começa a mostrar esse filho do homem diferente. E é interessante que os discípulos têm que entender que este totalmente Deus é totalmente homem. Ele é filho de Deus, mas ele é filho do homem. E no Apocalipse, ele vem e mostra-se como filho do homem. Jesus é o filho do homem. Isso para nós muda muito a nossa concepção do Apocalipse, porque ele quer ser nosso irmão nas horas das lutas, das dificuldades, dos problemas, e ele que vem ao nosso ele alcança você onde você está na sua história, na sua vida. Ele é o filho do homem. Olhar para Jesus Cristo no Apocalipse é entender que os discípulos demoraram para pegar que esse paradigma tinha que mudar. Era um novo paradigma de pensar em Jesus como filho do homem, dominador, poderoso, e ele é esse que acaba nascendo numa manjedoura e morrendo numa cruz. Aí os discípulos têm que entender, seguir este filho do homem é complicado, porque é carregar a cruz. Seguir este filho do homem é negar a si mesmo. Seguir este filho do homem é aceitar o sofrimento, mesmo não entendendo as lutas, as dificuldades. Eles pensavam num filho do homem poderoso que acabava com todo o mal do mundo, e aí eles descobrem que segui-lo é complicado. Eles vão ser mártires, eles vão morrer por causa dele. Eles não vão ser compreendidos. Eles mudam desta ideia do Messias triunfador para o Nazareno. E ele vai descobrindo que esse Jesus vai se tornando esplêndido na vida deles. Não é fácil. Por isso, desde a crucificação até o final da vida deles, eles pagam muito caro. A história é bonita de Pedro, né? Diz que Pedro, condenado à morte, conta a tradição que ele foi condenado a ser crucificado, e diz a tradição que ele pediu: eu não sou digno
de morrer como morreu o meu Senhor. Vocês não podem fazer isso comigo. Isso é um privilégio demais. E consta a tradição que ele pediu para ser crucificado de ponta cabeça, porque ele não merecia tanta honra. Esse mesmo homem que negou Jesus, imagina como ficou esplêndida a glória de Cristo na vida de um discípulo. Paulo chega ao ponto de dizer: eu estou pronto a dar o meu corpo em libação. Ele dizia: eu sei que Deus me chamou não apenas para crer nele, mas para sofrer por ele. Reverendo Jonas Dias Martins tinha uma frase que eu lembro sempre da minha infância. Eu vivia ali na igreja, vendo ele pregar todos os domingos. Ele dizia assim: Jesus sofreu muito, sofreu tudo que ele podia ter sofrido por nós, mas ele deixou um pouquinho para nós. Deixou um pouquinho. E está na Bíblia, né? Nós somos chamados não apenas a crer nele, a usufruir tudo dele, mas também a sofrer por ele. Esse evangelho é diferente do que se prega por aí. Mas esse é o que é da Bíblia. Esse é o que Jesus falou. E os discípulos viram o esplêndido disso. O perigo hoje, gente, é a gente reduzir o evangelho, sabe, a uma filosofia, né? Os filósofos, os estoicos, por exemplo. Então a gente fica assim, deixando como está para ver como fica. A gente não assume o compromisso. A gente olhar para Jesus, para o Apocalipse, esse Cristo, para você entrar no Apocalipse, é compromisso com Cristo. Muitos têm transformado o evangelho num moralismo. Sabe, daí você encontra aquelas pessoas com a virtude assim rígida. Ele acha que ele é o dono da verdade, todo mundo está errado, só ele que está certo. Ele não consegue nem aceitar o erro dos outros, ele quer que os outros aceitem os dele. Aí ele julga todo mundo. Gente, a gente vai ficando religiosão. E a gente esquece desse evangelho de Jesus. Aí você vê as pessoas, parece que fiéis, mas sem alegria. Você olha assim, o sujeito parece um discípulo de Jesus, mas não tem alegria. Por que não tem alegria? Porque ele perdeu este filho do homem. Este Jesus que anda com as pessoas difíceis, que sofrem, que entende. Então eu convido você a olhar para isto. Sabe, eu olho para você hoje e olho aqui para mim dizendo: Jesus, o Senhor disse para que a minha alegria esteja em vós, a alegria seja completa. Então o maior perigo é que você, perdendo a grandeza de Cristo que está no Apocalipse, você vire um religioso, com uma vida religiosa insípida e vazia. Sem Cristo tudo é vazio, tudo é insípido, tudo não vale a pena. Eu tenho nesses dias orado assim cada dia, como Calvino orava: meu coração, eu entrego por inteiro a Ti, Senhor Jesus, outra vez. Meu coração, eu me entrego por inteiro a Ti. Essa é a primeira frase quando eu acordo. Nós temos que nos entregar a Cristo cada manhã. Eu tenho feito isso como, eu tenho dito a você, quero dar um testemunho a você, estou fazendo isso como uma respiração. Eu quero respirar me entregando a Cristo. Estou respirando me entregando a Cristo. Porque a única coisa que você tem é o seu fôlego, viu? Enquanto Deus não diz... O dia que Deus fazer assim, você volta para casa. Ele soprou o fôlego, você só tem o fôlego. E faz esse fôlego uma adoração a Cristo. Eu me rendo a Ti. Permanentemente. Permanentemente. Sabe, não fica perdendo tempo com besteira. Vendo defeito nas pessoas. Para que perder? Usa teu fôlego para coisa boa.
Sabe como? Respire Cristo. Respire oração, adoração. Cristo é a chave. Os discípulos começaram a descobrir esse jeito. Veja que no versículo 20 diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ele diz: eu vi alguém entre os candeeiros. Olha o que ele está dizendo: eu vi. E quando, interessante que ele está falando de toda esta visão, eu vi, versículo 17, eu vi, a coisa que mais ele fala o tempo todo é que ele viu. Eu gosto dessa expressão aqui: na minha mão direita, vi entre os candelabros. Nesse texto, ele mostra, Deus está mostrando Cristo sem surpresas. Sabe, eu estou falando desse Cristo, gente, que nasceu na manjedoura, foi coroado numa cruz. Esse Cristo que se coloca no meio das pessoas simples, das pessoas falhas. Esse Cristo que entende você como você é. Hoje tem tido muito uma coisa aí, o que está de livro na livraria sobre isso é umas coisas assustadoras. Você toma cuidado para comprar livro em livraria, porque o 90% é caldo venenoso. Livro assim, quer ver? Eu amo Cristo, mas eu odeio a igreja. Quero Cristo, mas não quero a igreja. Já viu esse tipo de coisa ou não? Gente, isso daí é um engano terrível, não tem nenhuma base bíblica. Sabe por quê? Porque no Apocalipse, a igreja está nas mãos dele. Pastor, mas a igreja é confusa, mas está na mão dele. Aqui fala de 7 igrejas encrencadas, vai ser a aula domingo seguinte. Mas aqui eu estou dizendo hoje que essas igrejas encrencadas, ele diz: eu tenho elas nas minhas mãos. É esse Cristo, Filho do Homem, que consegue aguentar essa gente difícil. Inclusive você. Ou você acha que você é melhor que os outros? Me lembro daquele sujeito que disse um dia para mim: eu não vou mais para a igreja, pastor, tem muito hipócrita na igreja. Eu disse: então vem, é um a mais. Eu disse: a igreja é o único lugar que não tem hipócrita, gente. Os hipócritas, eles não vêm, porque eles não querem mostrar quem são. Se você chegar na igreja e falar: todo mundo aqui é santo, perfeito, levanta a mão. Não tem um. Todo mundo diz que está aqui porque está encrencado, está precisando de Deus, quer mudança de vida. Ué, se você está aqui, está encrencado, quer mudança de vida, quer mudança, você não é hipócrita. Está correto ou não? Quem está aqui são os que não são hipócritas. Os bebês, as crianças, aí nós temos que dar uma escapada, né? O problema é esse. Só a criancinha que pode levantar a mão: ó, pastor, estou aqui, né? Se o Davi estivesse aqui, diria eu, né? Mas, gente, quem está aqui quer mudança, então você não é hipócrita. Eu estou aqui, mas não tenho que mudar nada. Aí é hipócrita. Aí falou: nem estou precisando vir mais. Aí fiquei em casa. Aí é hipócrita. Quer dizer, a maior coisa que você tem é você compreender que a igreja, a descrição, gente, sabe, muitos querem Cristo, mas não querem a igreja. Sabe por quê? Tem aversão por ela. A igreja está cheia de ambiguidade. Tá ou não está? Tá. Quer a pessoa mais ambígua do que você? Olha no espelho. Você diz: ó, se você tiver coragem, olha no espelho e fala: você tem que mudar de vida, cara. Se você não mudar, a igreja não muda. Olha para o espelho, porque a pessoa mais problemática da igreja é aquela que você vê no espelho. Ela é a que mais pode ajudar a mudança. Não adianta você falar dos outros, olha para o espelho. Deus quer mudar você. Gente, a igreja está cheia de crueldade muitas vezes, de hipocrisia, de sofismas.
Mas eu não entendo, Jesus é essas que ele busca. A Bíblia diz que ele não busca ninguém de nobre nascimento. Os sãos não precisam de médicos, sim os enfermos. Ele foi e buscou você. Por isso que Lutero orava assim: Senhor, eu sou o teu pecado e tu és a minha justiça. É como se dissesse assim: eu sou o teu problema, tu és a minha solução. O dia que Lutero ganhou o doutorado, vocês têm uma ideia, sabe o que ele pregou? Ele diz assim: olha, agora sou doutor. Eu acho que Deus pode usar um doutor. Um dia ele usou uma mula, por que não pode usar um doutor em teologia? Foi isso que ele pregou. Olha só que ambiguidade, mas é capaz de falar de si mesmo. Né? Fala. Tem que mudar. Mas muita gente quer que os outros mudem. Tem gente que ouve e fala assim: puxa, que pena que fulano não veio. Né? Ele que precisava ouvir isso. Não, Deus falou para você mesmo. Né? Esse é o nosso problema, a gente vai ficando surdo. Né? Agora, deixa eu voltar nisso. Olha, esse é o povo que ele busca. É por isso que você está aqui. Outra verdade, a descrição de Cristo, gente, olha só, quando você lê esse texto, você vê que ele tem a igreja nas mãos, mas diz mais, você tem a descrição de Cristo. Vamos lá, versículo 12, voltei para ver quem falava comigo, e quando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Eu queria que você olhasse para Jesus agora. Os pés semelhantes a bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas. Quem é esse Jesus? Interessante que a Bíblia, em todo o texto, vai falar primeiro da sua roupa, cinturão de ouro. Aqui vai falar quando diz sobre ele que ele é o sacerdote, ele é o sumo sacerdote, ele é aquele que é o intermediário. Primeiro mostra, a primeira coisa que você vê, quando você vê alguém, é a roupa. Se ele está bem vestido, como que ele se veste? Ele é sacerdote. Por que ele é sacerdote? Ele é aquele que ele é o único mediador entre Deus e os homens. E entre Deus e os homens. Então o texto aqui fala, gente, sobre aquele que perdoa. Porque o sacerdote, na ideia bíblica, é aquele que traz perdão. Aquele que traz a realidade do perdão. Então ele já vai se apresentar como aquele que é o perdoador. Só que perdão está ligado, e você vai ver em todo Apocalipse, a arrependimento. Então eu preciso vê-lo como aquele que me cura, como aquele que traz Deus para mim, aquele que me leva para Deus, aquele que tira os meus pecados. Aí você começou a entender o Apocalipse. Você veja, ele não começa a falar de fim do mundo, ele começa a falar do fim da sua vida pecaminosa, pelo perdão de Deus. Se você olhar depois que você olha a roupa, sabe o que você olha na pessoa? Os olhos. Olha para os olhos. E olha que diz os olhos. Aqui diz que ele tem os olhos, como que é os olhos dele? Como chamas de fogo. Interessante, olhos como chama de fogo, gente. Esses olhos como chama de fogo, as roupas representam o papel que ele faz, mas os olhos representam o caráter que ele é. Jesus tem o caráter. Ele é aquele caráter que revela a luz de Deus. De novo, é a ideia do Senhor que perdoa plenamente. Aqui diz que os seus cabelos eram brancos como a neve. Cabelos brancos fala da sua pureza, da sua seriedade, do seu sofrimento, da sua entrega. E é interessante que diz aqui que os seus olhos são como chamas de fogo. O que é isso, gente?
é o que purifica, é o que transforma, é aquele que não olha para você, mas olha para dentro de você. O Senhor Jesus, Ele olha dentro de você, com olhos de fogo, para curar você desde dentro. Diz que os seus pés, semelhantes a bronze polido, como que refinado numa fornalha, feita de bronze, e a sua voz como voz de muitas águas. É interessante, gente, porque lá em Daniel fala da grande estátua revelada a Nabucodonosor, que a cabeça é de ouro, mas os pés são de barro. Em contraste, ele se revela não aquele que tem pés de barro, mas aquele que tem pés de bronze. E o bronze é a mistura do ferro e do cobre. Por quê? Porque mostra firmeza e que foi purificado pelo fogo e passou por todo o sofrimento. É durabilidade, porque o ferro é bom, mas enferruja. É forte, mas enferruja. O cobre, ele é flexível, mas é duradouro. Jesus é aquele que tem os pés com essa flexibilidade, mas uma durabilidade permanente. Você não tem. Você não está adorando alguém com os pés de barro. Todas as vezes que você adorar, que não seja Cristo, você tem pés de barro. Não importa se é cabeça de ouro. Os anticristos todos têm pés de barro, embora tenha cabeça de ouro. Mostra a cabeça de ouro, mas você tem que olhar para o pé dele, olha para o dedão dele. Quero saber se é de bronze. E João diz, não, o Filho do Homem tem pés de bronze. É durável. É firme. Tem segurança. Eu vou ficar com ele. Não com a estátua das nações, dos poderes da Babilônia. Todos os sistemas do mundo têm mostrado que tem pés de barro. Do ano passado para cá, o mundo descobriu que a economia mundial dos Estados Unidos tinha um pés de barro. A China já está com medo, porque a China está crescendo demais, mas tem pés de barro. O mercado europeu tem pés de barro. Os sistemas religiosos todos têm pés de barro. Mas Jesus se revela a João, e João olha, eu vi os seus pés refinados numa fornalha. Eram como bronze polido, refinados numa fornalha. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É interessante que esse texto quer dizer que todos os reinos do mundo têm uma base imperfeita, mas Cristo tem uma base forte. É o que a gente chama do inabalável. Força e durabilidade. Diga comigo, força e durabilidade. Crer em Cristo é estar debaixo da força durável. Seus pés são de bronze. Olhe para Cristo, gente, quando Ele tem a voz de muitas águas. A voz de muitas águas, a gente fala que nós temos que adorar antes de falar. A voz de muitas águas é que você tem que se calar, porque como a voz é muitas águas, não dá para falar, é hora de ouvir. A voz de muitas águas diante de Cristo, fique quieto, porque eu estou ouvindo a voz de muitas águas. Eu vou dizer, se você falar demais de todo mundo, é porque você perdeu a presença dEle. Porque quando você está na presença dEle, você ouve a voz de muitas águas. Significa que a sua voz e o seu som é que deve prevalecer na sua mente, emoções, vontade, todo o seu ser, é a voz de muitas águas. Tenta falar, conversar com a pessoa debaixo da catarata do Iguaçu,
Principalmente esses dias, diz que está 4, 5 vezes mais forte, você não fala. O que é mesmo? É o som de muitas águas. Ou lá em Niagara Falls. Né? Fica quieto. Tem que sair para um lugar para falar. Estar diante dele é estar diante do som de muitas águas. E som de muitas águas me chama para adoração. Falar menos, adorar mais. Ser menos dono da verdade, estar mais diante da verdade. Quebrantar-se diante de Cristo. Gente, essa é a porta do Apocalipse. Se você não entrar por aí, você não vai entender nada. Porque o Apocalipse é a última palavra que Jesus mesmo se revela a João. Ó, diga para eles, e eu vou me mostrar quem eu sou. E ele se revela como sua voz é como voz de muitas águas. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho a descrição de Cristo e sua tarefa. Porque logo depois disso, fiz, olha, a descrição de Cristo e sua tarefa. Ele tinha na mão 7 estrelas, a sua tarefa. Tinha na sua mão direita 7 estrelas. Você sabe que essa questão de estrelas, ele se liga muito à igreja, mas eu quero dizer algo que, nas pesquisas, a gente lendo Eugene Peterson, a gente fica aprendendo mais isso, é o seguinte. Na pesquisa dele, diz assim que o mundo naquela época achava que o mundo tinha 7 planetas. Então, 7 planetas. Aí ele diz, eu sou aquele que tem nas minhas mãos as 7 estrelas. Ele está dizendo assim, eu sou aquele que tem o domínio. Essa é a minha tarefa, governar o universo. Está dizendo, eu controlo o cosmos. Mas aqui diz, ele tem a face como o esplendor do sol. E aqui vai dizer que Deus em Cristo é luz e calor como o sol. E que viver diante de Cristo é viver diante da luz de Deus. A igreja está perseguida na época em trevas, mas a mensagem que Jesus revela a ele, você está perante aquele que controla o cosmos, e que a minha luz é a própria luz de Deus, mais forte do que o sol. Você não vai estar em trevas. Da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Olhar para Cristo é contemplar a verdadeira luz do sol de Deus. Aqui diz sol na sua força plena. Ninguém consegue olhar para o sol na força plena. E João diz, eu estou vendo o verdadeiro sol. Quando vi cair os seus pés como morto, não tem outra opção. Porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Quem dá a última palavra sou eu. Eu tenho controle. Colocar a mão sobre mim significa, eu tenho controle sobre a sua vida. É tão lindo aquele hino que cantou agora há pouco ali, o grupo que cantou, que maravilhoso, né? Eu não morrerei, enquanto o Senhor não realizar todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Você crê nisso? Sabe por quê? Porque Ele coloca a mão no ombro e diz assim, eu tenho o controle. E você cai como morto e diz, Senhor, eu não preciso de mais nada, porque eu tenho a Ti. O Apocalipse, gente, me chama para Ele. E chama para Ele em todo o seu esplendor. De forma maravilhosa, vê se você consegue captar o que eu vou falar agora.
Eu peguei isso do Eugene Peterson, é tão lindo. Ele diz que tem cabeça branca. Olha as 7 características de Cristo. Vamos lá. Cabeça com cabelo branco. Olhos, pés, voz, mão direita, boca, face brilhante. 7 pontos. Vou repetir. Cabeça branca, olhos como de fogo, pés, voz, mão direita, boca, face brilhante. O primeiro e o último, cabeça branca e face brilhante, é o mais importante. Sabe por quê? Porque fala de perdão e fala de bênção. Ele é aquele que abençoa, que perdoa e abençoa você. O segundo e o sexto é os olhos. Fala de visão e a boca fala de comunicação. Então, quando fala de boca e comunicação, está falando realmente da ação de Deus a nosso favor. Aí você pega o 3, que é o pé, os pés, e o 5, a mão direita, e você tem a realidade nos pés, a mobilidade, a mão direita, a execução da vontade de Deus. Fala desse relacionamento, também dessa ação de Deus para você. E bem no meio está a voz. E a voz é o centro. Porque é na voz que ele fala do seu amor apaixonado por você. É na voz que ele fala da sua misericórdia por nós. Veja, cabelo branco, olhos, pés, bem no meio a voz, mão direita, boca e face brilhante. João está preso em Patmos. Mas preso, ele é livre. Deus mostra para ele toda a revelação de Jesus Cristo no Apocalipse. Não tem ninguém mais livre do que João. Ele foi banido por Roma. Houve um decreto de banimento de João pelo imperador romano. Mas o Apocalipse é o decreto de Deus de que o banimento romano foi banido. Deu para entender? Roma baniu João, Deus baniu Roma. Deus baniu o banimento. João, afastado das suas igrejas, sente falta da intimidade com a igreja, mas ele olha e vê os olhos penetrantes e atentos do seu Salvador. Ele não está só. João está fraco, abatido pelo exílio, mas na sua fraqueza ele vê os pés polidos e fortes, inabaláveis do seu Senhor. Veja que coisa. João perdeu a sua voz por pregar para a sua igreja. Mas sem a voz para pregar, ele ouve a voz do soberano da igreja falar com ele. Saudoso da sua congregação, ele as vê nas mãos de Cristo, lá banido. Vê nas mãos do pastor maior da igreja, apesar de todas as dificuldades delas que nós veremos ainda. Escravo e debaixo da força da espada de Roma, ele enxerga a espada de 2 gumes da palavra de Deus que será eterna. Olha como ficou pequenininha a espada de Roma na sua cabeça e na sua goela. Sim, o mundo não sabe quem é que tem a verdadeira espada. Veja que visão poética. Fraco. João fraco vê Cristo distribuindo bênçãos para todos. João exilado e oprimido
profetiza vigorosamente sobre todas as nações. Roma isolou João das suas igrejas, para que a igreja nem o visse, nem mais o ouvisse. Mas o Espírito Santo encheu João de uma visão de Cristo, e a sua boca com palavras tão fortes que estão guiando a igreja de Cristo até hoje. Nunca ele pregou tanto. João não podia imaginar que exilado, sem boca para falar, sem povo para ouvir, ele seria o homem de Deus chamado para dar as últimas palavras da revelação de Cristo para o mundo e que chegam a nós nesta manhã. O decreto, o banimento de Roma foi banido. E a liberdade chegou ao nosso coração, para que nós possamos contemplar Jesus Cristo em sua grandeza. E com esta chave, a gente entre no Apocalipse. Por isso, o Apocalipse é um chamado a um compromisso fiel. É um chamado à fidelidade a Cristo. É um chamado a estar em sua presença, como diante da voz de muitas águas. A firmeza da sua mobilidade em nossa direção, das suas mãos que sustenta a igreja e sustenta nós, apesar de nós. Seus olhos de fogo que penetram o mais profundo de nós, nos perdoando, nos curando e nos transformando. Gente, eu quero estar diante desse Cristo e à luz dele compreender o Apocalipse. Esse é o estudo dessa manhã, as últimas palavras sobre Cristo. E o chamado, compromisso fiel. Feche os seus olhos. Deixe Deus tocar sua vida, seu coração, sua mente, sua existência. Deixe Deus tocar você com os olhos penetrantes de Cristo. Deixe Deus abraçá-lo em seu amor. E nessa escola nós mais uma vez descobramos que Ele é Ele. Somos falhos, mas Ele nos tem nas mãos. O nosso Senhor é forte e durável. Pai, não há maior maravilha para a igreja do que resistir qualquer roubo da palavra. Nesta manhã, o Senhor tem nos revelado que somos chamados a um compromisso fiel com Cristo. Não é informação, mas é transformação. Ó poderoso Cristo, ó glorioso Pai, pelo poder do Teu Espírito, muda-nos, cura-nos, transforma-nos, aviva-nos, pelo poder do Teu Espírito, muda a nossa história, Senhor, muda o nosso futuro, Senhor. Enche a igreja do esplendor da Tua glória como som de muitas águas, que faz nos calar diante da majestade da Tua palavra e do esplendor da Tua presença. Maravilhoso Cristo. Encontramos a chave do Apocalipse. Abra-nos a porta para entrar em cada um dos seus capítulos a partir desta hora e deste dia. Porque esses são os dias, Senhor, que precisamos de compreender tudo que o Senhor queria falar conosco, ou aquilo que é possível nós compreendermos de si mesmo. Abra o céu sobre esta escola, Pai, e mostra-nos a face resplandecente de Cristo como o sol em toda a sua força.
para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo. Em nome de Jesus oramos. Para a glória de Jesus oramos. No poder de Jesus oramos e recebemos. Quem crê, diz amém. Glória a Deus, amém, amém.